Bom dia. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Dá um minutinho para o pessoal chegar, seja bem-vinda, Rose. Aleluias, Deus abençoe. Nós vamos dar um minutinho para o pessoal chegar. Enquanto isso, vai compartilhando esse link com o maior número de pessoas. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Quem está comigo aí, vai dando um alô para nós aí. Amém. Os irmãos estão me ouvindo, me assistindo, ok? Tudo ok? Me dá um feedback, por favor. Paz, minha querida. Deus abençoe Rose, Léo, Samuel, Gabriel. Em nome de Jesus, queridos. Aleluias. Nós vamos começar em instantes. Tudo ok, glória a Deus. Aleluias. Para acordar, povo de Deus. Ok. Não tendo mais ninguém para chegar, né? Nós vamos começar. Aleluias. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Nós vamos começar nosso estudo bíblico hoje, né, dando continuidade aos estudos sobre as chaves do reino. E nós estamos, abordando o texto que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Os irmãos estão me ouvindo, né? Dá um ok quem está comigo aí, por favor. Lá em Mateus capítulo 5, e já tem algum, né?
Glória a Deus. O pessoal me ligando na hora do... Como é que bloqueia esse trem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, nós vamos dar continuidade aqui em Mateus capítulo 5, um texto que nos diz, a partir do versículo 12, aliás, vamos ler a partir do versículo 10, porque traz alguma revelação maravilhosa para os nossos dias, para as nossas vidas, como tem sido feito, né, nesses estudos sobre as chaves do reino. E como eu tenho falado, irmãos, Mateus capítulo 5 é o sermão das bem-aventuranças, e ele nos traz revelações grandiosíssimas acerca do reino de Deus, acerca das chaves do reino, né, que nós temos tanto falado para os irmãos, para poderem, né, repercutir na sua vida, no seu dia. E tudo isso começou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ele entra no contexto ali, no seu ministério, começa a fazer discípulos e começa a instruí-los, dizendo: eu vos darei as chaves do reino. E nós já ilustramos isso aqui por várias vezes, torno a falar, as chaves, elas trancam portas, assim como as chaves, elas fecham as portas. E muitos, né, não têm esse discernimento. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz, né? A própria palavra de Deus, ela nos fala sobre isso, dizendo, por exemplo, que a palavra de Deus diz que quando nós, graças te dou, meu Deus, porque ocultastes essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos e aos humildes de coração, né? Então, Deus, ele nos deu a oportunidade de conhecer essas chaves. Como, pastor? Através da palavra. E nós estamos aqui abordando Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10. Bom dia, gente. Hoje o pessoal está dormindo. A maioria está dormindo. Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor. Então, abra o seu coração. Deixe o rio de Deus fluir na sua vida. Nós cremos que Deus, ele se move através de nós, ele usa pessoas, a excelência do poder, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, se não me falha a memória, que a excelência do poder está em vasos de barro, né? Todos nós somos vasos de barro para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, abra o seu coração, deixe o rio de Deus fluir, porque quando a gente deixa o rio de Deus fluir, a sabedoria, ela vem sobre as nossas vidas. E Salomão, né, lá no livro de Provérbios, fala muito sobre a sabedoria. Ele, cheio do Espírito Santo, ele nos traz revelações poderosas acerca da sabedoria. E aquilo que eu vos tenho ensinado, né, aquilo que eu tenho ensinado para a igreja, são palavras de sabedoria que vêm do alto, são palavras de sabedoria que vêm do trono de Deus, para a honra e a glória dele. E nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para levar, né, as bênçãos nos lugares mais longínquos, onde a palavra de Deus tem achado lugar, tem achado guarida, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante, diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós já explicamos essa chave nas semanas passadas, vamos continuar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, eu creio que nós já começamos a falar sobre isso aqui na semana passada, e nós vamos dar uma pincelada sobre isso aqui. Muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes nós somos injuriados, ou seja, as pessoas falam mal de nós por causa de Cristo e do Evangelho. Às vezes, eu já expliquei isso aqui, muitas vezes a pessoa não tem nada contra você, nem te conhece, nem sabe quem você é, mas por causa da palavra de Deus que habita em vós, por causa da unção que habita na sua vida, as pessoas têm uma rixa contra você, as pessoas têm algo contra a sua vida, mas na verdade
e começam a mentindo, falar e inventarem coisas más ao seu respeito. Então, o que o texto nos diz aqui? O texto nos diz que nós devemos exultar e alegrar. É fácil isso acontecer? Não é fácil. Mas quando nós somos injuriados, quando nós somos perseguidos e quando nós somos taxados por pessoas por causa da palavra de Deus que habita em nós, por causa da unção de Deus que habita em nós, o que vai acontecer? Nós teremos galardão garantido. Isso acontece com muitos, não é só com você não, Rose, acontece comigo, acontece com você, acontece com pessoas que têm a unção de Deus na sua vida. As pessoas não têm nada para falar a seu respeito. Você tem uma vida ilibada. Você procura tratar as pessoas como a Bíblia ensina, você vive os princípios de Deus, e aí o que acontece? As pessoas não têm do que te acusar, as pessoas não têm do que te falar de você, mas elas começam a mentindo falarem mal de você, a inventar coisas de você, a fazer falsos testemunhos contra a sua vida, apontar coisas que não existem contra a sua vida, ficam com raiva de você, ficam irados contra você, mas aí o texto nos diz que essa chave, de Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, diz: bem-aventurados sois vós, ou seja, vocês são felizes quando vocês são injuriados, quando vocês são perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. É por causa de Cristo que as pessoas fazem isso contra nós, é por causa da unção de Deus que está em nossas vidas, é por causa do sal que você é por causa da luz que você é, porque você brilha onde que você chega, onde que você é a sua palavra, onde que você abre a sua boca, onde as pessoas ouvem falar do seu nome, o brilho da unção começa a ofuscar a escuridão do diabo, das trevas, o reino da luz começa a brilhar através da sua vida. Então o que acontece? Do nada as pessoas começam a falar mal contra você. Do nada as pessoas começam a injuriarem contra você. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que entender que o reino de Deus, ele se manifesta através de nossas vidas. O reino de Deus, ele se manifesta através da sua vida, quando você brilha a unção de Deus, quando você resplandece a unção de Deus. Então isso vai incomodar. Isso vai incomodar muitas pessoas, Isso vai incomodar o mundo, vai incomodar as trevas, vai incomodar, muitas vezes Satanás usa as pessoas para começarem, por isso que a gente tem que andar em vigilância, por isso que a gente tem que andar em espírito e em verdade, ter a unção de Deus na sua vida, para ter o discernimento, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, isso acontece com aqueles que querem servir a Cristo. A Bíblia diz assim: aqueles que quiserem servir ao Senhor piamente sofrerão perseguição. E a perseguição que você nem imagina de onde que vem, Você é perseguido, você é taxado, as pessoas te falam mal de você. Então quando você passar por isso, lembre-se dessa chave do reino aqui. Não tenha medo, filho. E pelo contrário, a Bíblia diz assim: alegrai-vos. Jesus disse assim: alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Porque assim o fizeram, Exultai, versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia, seja bem-vinda, queridas. Karine, quem está comigo aí, gente? Rose, Karine, Marli, irmão Renatinho. Quem mais? Aleluia. Versículo 12 diz: exultai
e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Exatamente, Rosa. É de onde você não espera. Muitas vezes a irmã Rosa está colocando aqui no chat. Muitas vezes são as pessoas que fingem ser nossos amigos. Por isso, bom dia, irmão Renatinho. Por isso que a gente tem que ter o discernimento. Bom dia, irmã Kelme, Deus abençoe, a graça e a paz. Aleluia. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Irmãos, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitas pessoas são falsas, né? Lógico que a gente não vai ficar julgando A ou B, mas a gente tem que ter discernimento, a gente tem que buscar a Deus, essa intimidade com o Senhor. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Então, muitas vezes nós erramos porque a gente acha que todo mundo que se diz, né, amigo, é amigo. E não é. Então, a gente tem que ser prudente. A Bíblia diz que é pelos frutos, né, que nós conhecemos a árvore. A gente tem que olhar as pessoas que a gente caminha, que caminham com a gente, mesmo se são pessoas de infância, mesmo se são pessoas que você conhece há milhares, né, de anos, mesmo se são pessoas que você outrora, confidentes. Enfim, a gente tem que ser prudente, mas quando isso acontecer, você não deve você ficar chateado pelo canto, realmente dói uma traição, uma perda, por uma pessoa que a gente ama, mas grande é o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, olha só, nós temos que viver uma vida pautada na palavra de Deus. O reino de Deus, né, está aqui. Essa mensagem que eu tenho ensinado para os irmãos sobre as chaves do reino são para desatar, né, toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. É toda sorte, mas com perseguição. Não se engane, a gente nunca falou aqui o contrário. Por quê? Porque lá em Marcos capítulo 10, Jesus nos falou sobre isso. Eu já falei isso aqui, né? Marcos capítulo 10, o Senhor nos fala que quando a gente deixar casa, pai, mães, bens, por amor de Cristo e do Evangelho, pelo reino de Deus, pela causa do Senhor, alegrai-vos também, porque grande é o vosso galardão. Eu vos digo, disse Jesus, eu vos darei no presente tempo, nesse tempo, ou seja, aqui, nessa terra, 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna, mas com perseguição. Tem um entre parênteses lá, um entre vírgulas lá, mas com perseguição. Então, o reino de Deus, ele é feito, irmãos, que tem muitas vitórias, tem muitas bênçãos. Sim, quando a gente anda em obediência à palavra, nós vamos ser recompensados. Mas haverá sempre perseguição. Haverá sempre pessoas que vão falar mal de você sem ter motivo algum, mentindo, entendeu? De sorte que uma coisa que você precisa sempre se manter firme. Mantenha-se firme no propósito, em ser fiel à palavra de Deus, em ser fiel ao reino de Deus. Por quê? Porque quando você está firmado nessa rocha, que é a palavra, não com a força do seu braço, não querer fazer justiça com as próprias mãos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu vou partir agora. Alguma dúvida sobre isso, irmãos? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Lembre-se, nós estamos no estudo, então os irmãos precisam participar, perguntar, né? Vós sois o sal da terra, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 13, nós vamos para frente, já que não tem dúvida. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para dar nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Meu Deus, isso aqui é muito forte.
Essa aqui é uma chave do reino que você precisa entender de uma forma poderosa. Olha, eu não vou aprofundar nesse versículo, eu vou dar só uma pincelada, porque a palavra que eu vou pregar hoje à noite fala sobre isso. Mas eu vou dar uma introdução. E os irmãos que estão aqui, peguem essa chave, porque isso é poderoso. Os irmãos não têm noção. Jesus nos disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal não tiver gosto ou não for insípido, como que há de se salgar? Como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então Deus traz uma revelação aqui, uma chave do rei. Ele diz: nós somos o sal. O sal serve para quê? Para salgar, para temperar. Ou seja, nós somos o tempero desse mundo, o reino de Deus. Você, eu, nós somos o tempero deste mundo insípido, sem gosto, inundado pelas impurezas. A gente sabe que o sal ele serve para conservar os alimentos. Por muitos anos, quando não existia geladeira, o sal, os alimentos eram salgados e aquilo ali conservava-se por muito tempo, mantinha as bactérias, as bactérias que apodrecem os alimentos, que fazem os alimentos se apodrecer. O sal, ele espanta essas bactérias. Então, o que acontece? Nós, como sal da terra, se a gente não tem sido o tempero deste mundo, o Senhor trouxe aqui uma consequência para isso. É uma chave isso aqui. Se a gente não tem sido sal nesse mundo, se a gente não tem temperado esse mundo, aí vem uma consequência grave sobre isso. Fala que a gente não serve para mais nada, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, por isso que muitas vezes, muitas pessoas estão sendo pisadas pelos homens, massacradas pelos homens, execradas pelos homens. Ou seja, porque elas não têm sido a referência necessária, elas não têm sido o instrumento necessário nas mãos de Deus para ser tempero nesse mundo. Então, nós temos que entender que o Senhor nos diz que nós só teremos valor diante do reino de Deus se nós realmente exercermos nossa função de sal. Quem está comigo aí? Quem está me entendendo? Nós temos que temperar. Como que seria esse tempero, esse sal? Através dessas chaves, você ser testemunha de Cristo nessa terra. Amém, igreja? Amém, Rose? Quem mais está comigo? Vai colocando no chat aí para mim, saber quem está assistindo. O sal tem uma função poderosa. Se o mundo está assim, contaminado, apodrecendo, é porque muitas vezes o reino de Deus, ele não tem exercido o seu papel. As pessoas não têm sido sal. Nós sabemos que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, ou seja, muitas pessoas deixaram de ser sal, e abandonaram a fé, seguindo a doutrina de demônios, seguindo as coisas do mundo, a idolatria, a feitiçaria, ao humanismo. Só a Rosa que está comigo aí? Ninguém mais? Cadê o povo, gente? Da igreja? Aleluias, louvado seja Deus. Vamos para frente. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Amém, Léo. Amém. Deus abençoe, querido.
Não se pode esconder uma cidade edificada. Amém, Karina. Amém, querida. Deus abençoe. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nós precisamos... Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Então você precisa realmente entender que a luz e o sal, ela tem um papel fundamental. O reino de Deus, através da minha vida. Neste momento, eu estou sendo luz para o seu caminho e sal para a sua vida. Como? Através desse ensinamento, dessa palavra, desse instrumento. Eu estou sendo um instrumento de Deus aqui para te aperfeiçoar, né? Para você poder aparar as arestas, os cantinhos, as quinas que precisam ser aplanadas na tua vida, para que você possa exercer a função de sal e luz nesse mundo. Esses ensinamentos transformam vidas, restauram vidas. Porque olha só, como eu disse há poucos minutos atrás, eu tenho uma palavra hoje à noite que fala um pouco sobre isso, e você não pode ficar de fora, você não pode perder, porque esse sal, ele é poderoso. Essa luz, ela vai brilhar na tua vida e vai resplandecer, e as trevas vão correr da sua vida. Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Sim ou não? Você entra num lugar que é um breu de escuro. Se você liga ali uma lanterna, né? Então você começa a brilhar, você começa a ofuscar a escuridão. Então assim é na vida espiritual do servo do Senhor. A escuridão que está à sua volta vai começar a se dissipar. A luz nunca vai combinar com as trevas. Agora, no entanto, dependendo da posição onde que a luz está, por isso que nós temos que ter a posição de servos de Deus. Né? A lâmpada, ela não pode ser colocada debaixo da mesa. A candeia é colocada no alto. Então, por isso que eu estou aqui, eu estou como uma candeia. Esse instrumento aqui, a internet, está sendo colocado no alto. E a luz está chegando em vários lugares aqui. Né? Agora, se eu tivesse aqui, digamos, as portas fechadas, sem internet, sem ninguém aqui. Esse estudo que eu estou passando aqui, se eu estivesse dando só para as cadeiras, né? Daí a importância, né? O Senhor nos deixou aqui um ministério online, essas ferramentas aqui através da internet, mas poucas pessoas da igreja participam, a minoria participa, infelizmente. Eu não sei por que isso, sendo que a maioria das pessoas que assistem os estudos da Palavra de Deus, que estão aqui toda a vida, fala muito bem dos estudos, do nível de conhecimento, do nível de revelação, mas cada dia você vê que poucas pessoas ainda participam do culto, e isso realmente é uma coisa que a gente precisa de orar, porque é espiritual. Não se engane. Hoje pela manhã eu estava compartilhando algumas coisas com a irmã Marli, que está aí me assistindo também. Quando a gente acha que as coisas vão romper, o diabo ele sempre vem contra para poder nos frear, para poder nos parar. Então nós temos que continuar avançando. Por quê? Porque eu preciso estar no alto para ser luz, irmão. Como eu disse, eu fiz uma ilustração agora. Se eu estivesse aqui falando só para as cadeiras, não tivesse ninguém aqui, eu não estivesse filmando para poder passar isso para alguém, que função que teria? Que função teria se eu estivesse pregando só para o meu quarto, né, para as paredes? Então, que função tem você ficar dentro de um quarto e não resplandecer a luz do Evangelho? Então, eu preciso ser luz lá onde que eu estou, no trabalho, lá no meu dia a dia, no meio da minha família. Eu preciso ser sal, eu preciso brilhar
E as pessoas, elas esperam, né? Lá em Romanos capítulo 8, fala que a criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho procurado ser assim. Continue então. Porque a gente sabe que os dias são maus, os dias as pessoas não querem, né? Elas querem, a estratégia de Satanás qual que é? A estratégia de Satanás qual que é, irmãos? É frear aqueles que têm sido sal e luz. Quantas vezes que eu fui alvo e tenho sido alvo, né, do inimigo para poder me impedir de pregar essa palavra que eu estou ministrando para você, me impedir de ter as ferramentas necessárias de levar isso. Quantas vezes que o som dá problema, quantas vezes que a internet cai. Isso aí são pequenos detalhes, sem falar em outras coisas que são assim piores ainda. Né? Quantas vezes que o inimigo tenta, né, impedir essa igreja, né, de continuar com as portas abertas e usa estratégias, sempre são as mesmas estratégias, às vezes mudam o figurino, mudam as pessoas. Amém, Renatinho. Família do irmão Renatinho está todo online. Deus abençoe a sua casa, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Gabriel, tia Derides, Ariane, glória a Deus. Fico feliz, né, com a participação de vocês. Glória a Deus. Gabriel, Arthur, Luana, aleluia. Olha só. A gente muitas vezes repete algumas coisas porque às vezes talvez não tenha sido tão claro. Mas o inimigo, Satanás, ele sempre tem as mesmas estratégias. Por quê? Porque sempre vai achar pessoas que dão lugar a ele. Amém, Georgiane, seja bem-vinda, Valor. Tem situações na nossa vida e tem áreas na nossa vida que são mais susceptíveis, né? São mais propícias à manifestação do diabo, porque são áreas mais vulneráveis. São áreas que vão interferir diretamente, vamos dizer assim, no bom andamento do reino de Deus, das coisas do Senhor, né? São áreas que a gente precisa estar sempre em vigilância, são áreas que a gente precisa ter sempre, né? A questão de eu ser luz, eu preciso, né, ter um canal de comunicação com as pessoas. Amém. Amém, tia Derides. Deus abençoe. Bom saber que vocês estão todos aí hoje. Aleluia. Aproveito para convidar toda a família para estar conosco hoje à noite no culto. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser sal. E a luz, ela precisa estar, né? Por exemplo, a gente tem essa igreja aqui, esse templo. Amém, irmão de Gé, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. E nós temos esse local, essa estrutura aqui, como um ponto de referência para a gente poder dar estudo para os irmãos, para a gente poder louvar o Senhor, para a gente poder educar os irmãos na palavra de Deus, ensinar, levar as chaves do reino para o maior número de pessoas. Então, este lugar é um lugar estratégico, para a gente ter um ponto de referência. Então, Satanás, ele vai tentar manipular, né, o espírito de Jezabel. Ele quer impedir que o reino de Deus ele avance, ou seja, quanto mais for forte a luz, mais alto ela tem que ser colocada. Você está entendendo? Quanto maior os refletores dos estádios de futebol, a luz são muito forte, muito forte. Quanto mais forte a luz, ela tem que estar mais alto. Porque senão, se por exemplo, nós temos aqui o refletor, aqui o projetor. A luz dela tem quanto maior a distância, mais alto,
maior vai ser, né, a projeção. Agora, se eu colocar ela bem perto da parede, a projeção vai ser mínima. Então, ou seja, aqui a projeção dessa palavra está sendo muito maior do que se eu tivesse só limitado sem a transmissão online. Os irmãos estão compreendendo o raciocínio? Então, eu tenho esse instrumento aqui, Deus já nos deu uma palavra, uma revelação, uma visão profética acerca disso, que a gente tem chegado e foi confirmado com pessoas de fora, né? Eu já dei esse testemunho, um áudio que nós mandamos de uma irmã, falando sobre isso, que a gente precisa de continuar com essa mensagem, ou seja, a gente precisa de continuar subindo para alcançar essa luz num ambiente maior, ou seja, a internet hoje é um ambiente muito maior, onde nós nunca imaginaríamos que chegaríamos. E eu estou sendo luz a 10 mil quilômetros de distância. Nós, como Igreja Nova Aliança, nós estamos levando esse sal a lugares longínquos, lá no extremo norte da América, no Canadá, lá no extremo norte do Brasil, São Paulo, Rio, né, Espírito Santo. Nós temos aqui um alcance teve um dia que nós olhamos no Facebook, nosso alcance chegou em 15 países diferentes. Então você pensa assim, meu Deus, como? Uma igreja simples, com poucas pessoas aqui, com poucos recursos. Amém, glória a Deus, tudo para a glória do Senhor, amém, aleluia. Por isso que essa igreja, irmã Rose, ela é a igreja Nova Aliança, é um ministério internacional Nova Aliança, né? O nome da nossa igreja é Ministério Internacional Nova Aliança. Igreja Batista Nova Aliança, e o nome fantasia Ministério Internacional Nova Aliança. MINA. Por quê? Não à toa, é profético. Quando Deus nos deu a visão desse ministério, eu vi uma grande, aqueles laser grandes, né? Escrito no alto, olha só, Deus está me trazendo à memória isso aqui, da visão que Ele nos deu. O nome MINA, bem grande, ela é grande, com letras azuis e brancas, aqueles LED gigantes, né? Então, são Ministério Internacional Nova Aliança. Quanto mais alto a gente for, mais as pessoas vão ser tocadas. Então, irmãos, quem me conhece há mais tempo sabe, eu sou uma pessoa, eu não gosto de ficar aparecendo, eu tenho uma vida muito reservada, assim, no meu dia a dia. É tanto que quando eu fui para o Evangelho, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou ser? Eu sempre fui uma pessoa assim, sempre tive um espírito de liderança na minha vida, Deus sempre me chamou para liderar coisas, mas eu, em termos de ser pastor, eu imaginava que eu não teria essa capacidade. Quando Deus me chamou e disse que eu seria pastor, eu não me imaginava, eu não sabia nem o que era isso. Mas hoje o Senhor trazendo a memória, eu falo isso para a glória do Senhor, esse ministério Nova Aliança, ele tem chegado em lugares e tem transformado vidas por causa da luz que nós temos sido e do sal. E é essa mensagem que eu vou pregar hoje à noite. Se fosse você, não ficar, eu aproveito para informar os irmãos aqui que o nosso culto vai voltar. Eu vou compartilhar isso lá nas nossas redes sociais, no grupo da igreja. O culto hoje vai ser novamente 19h30, né? O decreto municipal abriu tudo de novo, então graças a Deus, 19h30 o culto hoje à noite. Não fique de fora, participe. As igrejas, as cadeiras que estão todas espaçadas, temos termômetro, temos álcool, enfim, participe, não deixe de participar no culto. Nós temos crido, o Senhor tem nos guardado para a glória do Senhor, o Senhor tem guardado a sua vida, então vamos adorar o Rei. Então, amados, essa palavra é fundamental, ela precisa se manifestar, a luz. Então, a estratégia, voltando à questão do inimigo, a estratégia dele é paralisar isso. Porque você imagina só, o último testemunho que aquela irmã mandou, se ela não tivesse ouvido aquela palavra, a vida dela estava do mesmo jeito. Entende? A diferença que isso faz na vida das pessoas.
Se muitos irmãos que estão aqui nos assistindo hoje, sendo alimentados, não tivessem ouvido aquela primeira mensagem, ou seja, se a gente não tivesse brilhado, se fosse luz, tivesse alcançado, então o alcance aqui no templo é muito bom, é muito forte, mas isso precisa ser levado num nível mais alto, e Deus tem nos levado a esse nível mais alto, para poder brilhar longe, essa luz alcançar, e nesse momento eu estou sendo luz, e essa luz está entrando dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então nós não podemos de forma alguma permitir que Satanás impeça essas coisas. Eu tenho orado muito, inclusive eu compartilhei nos grupos, né, da igreja, os intercessores, para que estejam orando pela igreja. Os motivos são sempre os mesmos, porque a estratégia, aqueles motivos que eu coloquei lá, que eu listei lá para os irmãos, são sempre os mesmos, porque são sempre os mesmos lugares que Satanás tenta quebrar, tenta paralisar. Então eu te falo em nome de Jesus, querido, vamos nos unir em oração, porque quando eu estou aqui, igreja, eu represento você, Nova Aliança, o reino de Deus, nós somos um corpo. Quando essa palavra chega lá no extremo, lá no Portugal, na África, entende? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui em Patinho, muitas pessoas, né? Os irmãos ouviram também outro dia uma pessoa que não é nem evangélica, né? Que tem assistido os nossos cultos, e ela até compartilhou com uma pessoa da igreja, que ela teria uma grande vontade, se ela não tivesse inserida lá no contexto da igreja, não fosse líder lá, que essa pessoa é líder, ela já estaria aqui, ó, na nossa igreja, de tanto que ela gosta da palavra. Entende? A importância da gente ser luz, da importância de você continuar orando por esse ministério, orando pelo seu pastor, pela família pastoral, orando pelos mantenedores da igreja, que permite que a gente tenha essa estrutura aqui, orando para Deus levantar outros, porque a gente sabe que os dias são maus, Satanás sempre, ele tenta nos paralisar, querido. Então, em nome de Jesus, permaneça firme na vontade de Deus, no caminho do Senhor, coloca esses ensinamentos em prática. Irmãos, eu tenho material aqui de estudo, está tudo aqui, ó. O Espírito de Deus, ele tem trazido umas revelações tão grandes. Eu falei assim, meu Deus, tremendo, Senhor. E eu louvo a Deus porque isso tem sido, né, gravado. Eu tenho quando a gente tiver condições financeiras, nós vamos transformar esses estudos em livros. Nós vamos transformar essas mensagens poderosas em livros, em audiobooks, entende? Mas para isso a gente precisa ter recursos. Está entendendo a dimensão que esse ministério pode chegar? Amém. A irmã Georgiana está colocando que eu tenho falado muito sobre o papel que nós temos no corpo de Cristo, cada um tem um papel fundamental. Exatamente, isso é importantíssimo. Nós temos que ser o melhor no nosso papel, eu tenho que ser o melhor no meu papel. Tem falado muito comigo, diz a irmã Georgiana. Amém. E eu creio que quando nós nos aperfeiçoarmos nessa mensagem, nessa palavra, nós vamos crescer e todo o corpo de Cristo cresce. As bênçãos virão sobre todos nós, aqueles que creem. Então, quando você está sendo aí um instrumento, né, para poder manter esse ministério, né, quando você planta nesse ministério, ou quando você intercede por esse ministério, quando você paga um preço de oração, quando você paga um preço, quando você sacrifica, traz uma oferta de sacrifício, quando você querido, você está sendo um instrumento para essa luz chegar lá nos lugares que nós nunca ousaríamos em chegar. É isso que você precisa entender. E Satanás sempre
vai falar assim, hoje eu não preciso de interceder, hoje eu não preciso de orar, hoje o pastor não tem falado muito, então, porque está tudo muito bem. Aí, eu tenho sempre que lembrar os irmãos, eu tenho sempre, por isso que às vezes eu sou repetitivo, mas é porque é necessário. O Espírito Santo fala, meu filho, o pessoal está disperso. Quantos ficam dispersos? E eu sempre tenho procurado ser um pastor que deixe os irmãos à vontade. Às vezes, talvez, né, seria mais, de vez em quando chamar mais na regulagem, mas eu não tenho as minhas cajadadas são na palavra. Eu me espelho muito, né, no ministério de Jesus. E Ele que é a minha luz, Ele que é tudo na minha vida. Então, assim, as pessoas não estavam com Jesus porque Ele era um cara carismático. Eu não tenho o carisma de muitos pastores têm, que tem as igrejas grandes, não tenho. Isso aí eu não tenho o carisma que muitos pastores que ficam aí andando para cima e para baixo, de avião, pregando no Brasil. Eu não tenho esse carisma. Entende? E até reconheço o papel fundamental dessas pessoas. Mas eu tenho a presença de Deus na minha vida e essa palavra ela tem transformado vidas, restaurado vidas. E às vezes esse ministério, Nova Aliança, é como Isaías 53, ele não tinha parecer nem formosura, nós não temos nada aqui que, vamos dizer assim, que não seja a palavra, que possa, vamos dizer assim, ser convidativo. Nós temos um ambiente propício à manifestação da glória de Deus. E as pessoas são trazidas por Deus. E quem tem um coração, uma fagulhazinha, vai acender, vai florescer, vai crescer. Essa é a nossa função. Amém. Obrigado, irmão Gê. Louvado seja Deus. Obrigado por essa palavra. E tudo isso para a glória do Senhor. Então, eu procuro ensinar as pessoas aquilo que realmente mudou a minha vida, que é a palavra de Deus. Essas chaves que o Senhor tem nos dado são revelações poderosas para transformar corações, para restaurar corações, para restaurar famílias, para restaurar as pessoas que estão na miséria, por exemplo, que estão passando por necessidade. Então, quando a gente começa a colocar em prática, meus irmãos, o Evangelho ele é integral, ele é completo. Ele transforma todas as áreas da nossa vida. Por isso a importância de a gente continuar firme nesse propósito. Orar sem cessar. Glorificar o nome do Senhor na nossa vida. Entende? Então, queridos, no nome de Jesus, seja firme no propósito. Seja fiel ao ministério, né? Porque é aqui que o Senhor plantou a sua vida. Eu louvo a Deus porque, assim, né? Nós vamos fazer 12 anos, caminhando para 12 anos de igreja, de ministério. E eu sempre torno a falar, esse ministério é um mistério, é um milagre diário que a gente experimenta. As lutas às vezes cansam a gente, eu como pastor às vezes fico cansado espiritualmente de lutar com as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas. E muitas vezes as pessoas não entenderem. E aí quando a gente tenta falar, as pessoas pode até julgar a gente mal, mas o que eu quero que você entenda de uma vez por todas, coloca esses ensinamentos, essas chaves para agir em função do reino, porque quando você age em função do reino, o reino age em função de você. É forte isso. Anote isso. Quando você dedica-se a exercer a unção que está na tua vida e ser luz e sal, meu irmão, essa unção vai atrair bênçãos sobre a tua vida. As bênçãos correrão e te alcançar. Por isso que eu sempre falo, você não precisa fazer campanha para conquistar algo material. Lógico que tem situações, igual por exemplo, às vezes a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel da igreja, porque os recursos são mínimos. Estou dando um exemplo que acontece. E aí eu falo assim, vamos jejuar, vamos orar. Peço os intercessores, me ajudem aí, irmão. Porque nós estamos, né, os recursos são mínimos. E aí de repente,
Às vezes nem é da igreja. Deus levanta uma pessoa. Então, por isso que eu sei que Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem pode ajudar e quem não pode ajudar. E quem pode ajudar e não ajuda, e quem não pode ajudar e ajuda, sacrifica. Deus vê tudo. Então, quando, por exemplo, a gente fala assim, irmãos, a gente precisa ser fiel a Deus, não se sinta constrangido se você tem sido fiel, se você tem realmente vivido um sacrifício. Agora, se você tem condições e não ajuda, então deixa Deus falar. Né? Não vou te julgar, ninguém aqui é obrigado a fazer nada, eu deixo isso muito claro, todas as vezes eu deixo isso muito claro, ninguém é obrigado, Jesus nunca constrangeu ninguém a fazer nada. No entanto, quando você é um instrumento de Deus, quando você realmente sacrifica, eu sei que tem pessoas que sacrificam aqui, Deus tem honrado essas pessoas, e eu vejo isso, Deus tem me mostrado essas pessoas. E quando aquelas pessoas que intercedem, então eu vejo essas pessoas crescendo espiritualmente, sendo visitadas pelos dons de Deus, tendo a visão aberta, tendo o discernimento, porque o discernimento não só serve em relação ao reino, mas, por exemplo, quando você começa a interceder, orar, você começa a se experimentar, aí o que acontece? Quando vai vir algum contra-ataque do inimigo contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu trabalho, aquela unção, ela não foi embora, ela continua ali, e você fala assim, opa, olha o diabo querendo agir contra a minha vida, está entendendo? Isso acontece comigo demais, porque Deus me deu unção de discernimento, Deus me deu visão além do alcance, isso para a glória dele, Deus me dá o discernimento das coisas, Deus me mostra visões proféticas, Deus dá sonhos, Deus me dá a interpretação de sonhos, mas nem todo sonho é de Deus, não vou entrar nessa questão. Nós já falamos sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos aprofundar nessa mensagem. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nós estamos chegando ao término da nossa escola de sabedoria, escola de profetas da Nova Aliança, escola de sabedoria, de adoradores. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque Deus tem me feito lembrar aqui, quando nós tivemos a visão desse ministério, para encerrar, Deus me mostrou na visão escolas e me deu o nome dessas escolas. Tudo na visão que Deus me deu, eu vi assim, escolas proféticas. Escola de profetas da Nova Aliança, escola de adoradores da Nova Aliança, escola de ministros da Nova Aliança, escola de sabedoria, entende? Agora, nós estamos falando sobre as chaves do reino, escola das chaves, sim, escola de sabedoria, de inteligência espiritual. Quanta inteligência espiritual aqui sendo liberada sobre a sua vida, quanto poder que existe nessas palavras, para a glória daquele que vive e reina eternamente. Então, valorize isso, se alimente dessa mensagem, porque essa mensagem vai te fortalecer, vai aumentar o seu campo de visão, vai tirar, aquela viseira e você vai começar a expandir a tua mente, e quando você expandir a sua mente, a unção de Deus vai reinar, vai prosperar. E nós somos, irmãos, Deus é maravilhoso, é lindo. Glória a Deus. Então, amados, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter participado aqui conosco hoje. Hoje muitos irmãos não estão aqui presentes, mas amém. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Eu tenho sentido falta de muitas pessoas na escola bíblica aqui, da igreja. Uns irmãos aí que não estão participando. Então, me ajuda aí. Você aí que está firme aí, me ajuda aí, manda mensagem para aquele irmão que não está aparecendo aí. Os irmãos sabem quem que não está aparecendo aí. Tá? Só fulano, estou sentindo sua falta lá na igreja, o pastor até comentou, o que está acontecendo? Então é isso aí, mais uma estratégia do inimigo, sempre tem coisas na hora, irmão, 1h, domingo de manhã, 9h30, você não precisa nem sair de casa, mas tem um compromisso na hora da escola bíblica. Ah, pastor, não pode assistir depois? Claro, não. Existem casos e casos, mas
Não marca compromisso na hora do estudo, não. Se você pode, né? Claro. Agora, se você não pode, aí cada caso é um caso. Mas eu estou te falando isso como pastor, te dando um conselho, porque quando a gente está aqui ao vivo é muito mais gostoso. Você pode interagir, você pode perguntar, mas de qualquer forma, não deixe de assistir em nome de Jesus. Hoje, 19h30 estaremos aqui. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fica na santa paz do Senhor. Um grande beijo. Que Deus te dê um domingo abençoado, um dia muito cheio da presença do Espírito Santo na tua vida. Profetizo muita unção, prosperidade de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo.